jeito. O Brasil tem, se vangloria, reservas internacionais de 340 bilhões de dólares, como a China tem 1 bilhão de dólares aplicado no Tesouro Americano. O Brasil tem 340 bilhões, a China tem 1 trilhão de dólares. Só que a China tem 1 trilhão dela, porque ela é superavitária da balança comercial, da balança de pagamento, a dívida interna dela é perfeitamente compatível, ou seja, esses dólares são do governo não está devendo. Esses 340 bilhões de dólares que o Brasil tem aplicado no mercado financeiro americano, pertence ao povo brasileiro. O caixa, o Tesouro Brasileiro não tem dinheiro, não tem recurso próprio para comprar os dólares, não. Dólar entra produto de exportação ou de investimento. E ação na bolsa, de investimento em empresas ou de balança comercial. Só que quando ele entra, o Banco Central troca por real. O Banco Central tem este dinheiro? Não tem, porque o Brasil gasta mais do que arrecada. Como não tem, lança títulos, letras no mercado e aí paga esse juro maluco, maior taxa de juros do mundo, para poder trazer estes reais e comprar esses dólares. E se vangloriar de ter uma reserva internacional de 340 bilhões de dólares. Não pertence ao Brasil, o Brasil deve todos esses dólares. Deixa eu completar. Porque quem está nos ouvindo vai entender como eu vou completar o raciocínio. Então, o Brasil não tem condições de manter um câmbio decente e civilizado, porque é obrigado pelas circunstâncias e pela prática, pelo que está ocorrendo com o mundo investe muito aqui. Investe porque a taxa de juros é muito alta. Então, ao invés de aplicar a 1% do mercado de Londres, investe a 12,5% aqui no Brasil, por conta de uma taxa de juros alta que o Brasil é obrigado a praticar para combater a inflação e é obrigado a praticar para segurar esse estado de coisas da economia, como eu acabei de falar. Muito bem. Se o Brasil fizesse uma política de contenção de gastos, os Estados Unidos acabaram de elevar o teto da dívida para 14 trilhões de dólares. Só que para elevar o teto da dívida, como vai ter que ter mais dinheiro disponível, ele poderia até emitir na maquininha, porque ele tem máquina de fazer dólar, podia até emitir, mas não vai fazer isso. A discussão entre republicanos e democratas foi como produzir esses dólares, já que você vai elevar o teto da dívida, como produzir ao longo do tempo esses dólares para fazer face às despesas da elevação do teto da dívida. E aí discutiu-se. Aumento de receita por um lado, diminuição de despesa pelo outro. Aumento de receita e diminuição de despesa, para o caixa ter um equilíbrio, ou ter um superávit para ao longo do tempo você ter dinheiro para honrar aquela elevação do teto. Ou seja, você discutiu receita e despesa. No Brasil, ao invés de você fazer isso, para você ter caixa, para ao invés de você pegar dinheiro no mercado, dinheiro seu, meu, aplicado no mercado financeiro, para comprar dólar que está entrando no Brasil e tem que ser trocado, e ser trocado por dinheiro da União e não por dinheiro nosso, ao invés de se cuidar de equilíbrio fiscal, como o americano acabou de fazer, aqui fica se aplicando uma coisinha aqui, outra acolá, como se isso fosse resolver a questão da indústria brasileira. Resolve por 3 meses, 4 meses, mas quem resolve é o câmbio. Na hora em que o dólar voltar para a realidade, voltar para R$2 vale um dólar, por exemplo, aí a indústria brasileira vai voltar a ter competitividade, mas para ele voltar a valer, o real valer, um dólar valer R$2, é preciso que o governo tenha dinheiro próprio para comprar e não ir buscar o dinheiro do mercado, estimulando uma taxa de juros altíssima para que você empreste o dinheiro a uma taxa de juros altíssima para o governo comprar e ter o real para trocar pelo dólar. Então, a razão é essa. Esse é um tema árido, difícil de se entender, mas na verdade, trocando em miúdos, o problema central da desindustrialização brasileira é a taxa de câmbio. E a taxa de câmbio está ligada com a taxa de juros. E a taxa de juros está ligada com o equilíbrio fiscal que o Brasil não consegue, porque o Brasil gasta demais, gasta mal. O governo brasileiro gasta demais e gasta mal. Como não tem sobra de caixa, é obrigado a pedir dinheiro emprestado, aumentando a taxa de juros, para comprar dólar. E nessa brincadeira o dólar vai para as alturas e quebra a indústria brasileira. Só tem uma saída.
é você poupar, é você gastar menos do que você arrecada, é você ter sobra para fazer uma política monetária conveniente. Senador, nós agradecemos sua participação no nosso programa. Nós conversamos com o senador José Agripino Maia, ele que é uma das lideranças de oposição no Congresso, que nos explicou um pouco da sua posição sobre a nova política industrial anunciada pelo governo. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada pela atenção. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento, para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Para falar com a gente, o endereço, melhor dizendo, o telefone é 0800 61 2211, vale lembrar que você não paga para fazer essa chamada, ou o endereço pela internet é www.senado.gov.br/TV. Tchau, até a próxima.